6 de junho, exatamente às 11 horas e 3 minutos. E esse é o sexto vídeo de 365 vídeos que eu vou gravar. E eu tô muito feliz porque eu tô me desafiando, eu me coloquei em um novo desafio e isso é muito bom para mim, né, para o meu crescimento, para meu desenvolvimento pessoal. E hoje eu assisti um vídeo do Flávio Augusto que ele falou que lá em 1996, quando ele começou a empreender, ele nem tinha condições ainda, mas um dia ele foi visitar um apartamento e ele acabou comprando um apartamento de, na época, US$ 500 mil. E ele nem tinha o dinheiro para pagar o apartamento. Ele fez a promessa de dar a entrada de US$ 20 mil e, enfim, resumindo, ele saiu da compra do apartamento, da visita, com a chave do apartamento na mão e sem ter o dinheiro. Ou seja, ele se colocou naquela situação de desafio, mas claro, ele tinha uma ferramenta e a ferramenta era venda. Como ele disse no vídeo, venda é uma arma que mata o diabo da pobreza. Venda é uma arma que mata, ou seja, venda é uma arma que quebra as correntes da escravidão. Vendas é uma faca que corda as cordas, como que ele falou? As cordas que amarram a gente no sistema, na pobreza, na dificuldade. Então, vendas é uma arma de libertação. E eu achei incrível isso. Eu trabalho com vendas, eu sou um vendedor. E hoje no nosso trabalho, lá eu trabalho na JLM, que a gente trabalha com venda de veículos, venda de motos, enfim. E eu falei no vídeo de ontem que nós tínhamos vendido 4 carros em um dia, né? E o resultado de maio, em 15 dias, nós havíamos vendido 5 carros, ou seja, o resultado de 15 dias, basicamente a gente efetuou no dia de ontem. E aí, para nossa surpresa, na verdade surpresa não, eu acredito muito que é o agir de Deus. Eu me coloquei à disposição de outras vidas, eu me desafiei, eu tô vindo aqui todos os dias gravar esses vídeos, e aí, hoje, sábado, depois de um feriado, nós vendemos 4 veículos em uma manhã. Ou seja, é inacreditável. A gente já não chegou nem na metade do mês e nós já estamos com quase 10 veículos vendidos. E basicamente 10 veículos foi em 2 dias, basicamente. Então, olha o potencial de venda que tem essa empresa que a gente está trabalhando, que eu estou trabalhando, né? E eu estou muito feliz porque a gente tem uma equipe muito bacana, a gente é parceiraço lá, e é muito bom trabalhar com vendas, e é muito bom ver o agir de Deus. Eu creio muito que é o agir de Deus, sabe? Cada um fazendo a sua parte, sabe? Trabalho em equipe, liderança e venda. Venda, cura. Eu amo vender, amo vender, amo vender. Mas vamos lá. Hoje, pelo fato de ser dia 6 de junho, eu estava lendo e estudando sobre João, capítulo 6. E João, capítulo 6, fala sobre Jesus alimenta uma multidão. E abrindo um parêntese aqui, rapidamente, se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo, isso ajuda para que esse vídeo alcance outras pessoas, que esse vídeo chegue a outras pessoas, tá? Então, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. E toda vez, abrindo um parêntese aqui, toda vez que eu olho para baixo, é porque eu estou olhando para a Bíblia. Fechou? Então, vamos lá. João capítulo 6, Jesus alimenta uma multidão. E ali no versículo 2 diz da seguinte forma: a multidão, ela seguia Jesus porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito. Ou seja,
as pessoas seguem as outras por causa dos resultados, certo? As pessoas, elas não acreditam no que a gente fala. As pessoas observam os frutos, né? Da mesma forma que uma árvore é conhecida pelos frutos, né? Na nossa vida também, nós somos conhecidos e nós somos respeitados e nós somos seguidos pelos resultados que nós damos. Seja na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa saúde, né? No nosso corpo, a roupa que a gente veste, né? Enfim, as pessoas que a gente se relaciona, os lugares que a gente frequenta, nós somos conhecidos pelos nossos resultados, sabe? E algo que eu li nesse livro aqui, ó, do Paulo Vieira. Esse livro aqui, ó. Coaching integral sistêmico. É que não basta você ser bom, você tem que parecer bom. A roupa que a gente veste, o carro que a gente anda, o relógio que a gente usa, o corte de cabelo, o sapato, tudo. Por quê? Porque uma árvore, ela é conhecida pelos frutos. Não basta ser bom, a gente tem que parecer bom também, né? E aí, continuando, na nossa vida profissional, espiritual, financeira, familiar, o resultado que a gente gera, isso gera credibilidade, né? Mas existe um alerta, por quê? Porque as pessoas seguiam Jesus pelos milagres que ele fazia e não por quem ele era, né? Então isso tem um alerta para mim e para você. Nós não temos que aproximar de Jesus só pelos milagres que Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Nós temos que se aproximar de Jesus por quem ele é e pelo que ele fez por mim e por você. O que Jesus fez por mim e por você foi restaurar o nosso acesso ao Pai por meio do sacrifício dele. Porque da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um ser humano, Jesus resolveu o problema da humanidade. Ou seja, o problema da humanidade foi resolvido por um homem também, que é Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai novamente. E o Espírito Santo de Deus, ou seja, a presença de Deus veio habitar dentro de nós. Nós carregamos a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Talvez a gente não consiga nem interpretar o tamanho e a grandiosidade que é carregar a presença de Deus. O fato da gente carregar a presença de Deus dentro de nós, isso significa que aonde a gente chega, não existe diabo que para de pé, não existe demônio que para de pé, não existe pobreza, não existe miséria, não existe. Por quê? Porque Deus é espírito, Deus é riqueza, Deus é saúde, Deus é prosperidade, Deus é libertação, Deus é organização, Deus é limpeza, sabe? E Deus vem habitar dentro de nós. Então, onde nós chegamos, sabe? Aonde a gente chega, que a gente carrega o Espírito de Deus, as trevas vão embora. As trevas vão embora. Certo? E aí, continuando, né? No versículo 3, Jesus diz bem assim, ó. Jesus subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ou seja, Jesus ele andava cercado por multidões, mas subiu o monte apenas com os discípulos. E existe uma diferença entre multidão e intimidade. Muita gente quer os benefícios da presença de Jesus, da presença de Deus, mas nem todos querem ter a intimidade com Ele. O fato de eu todo dia estar vindo aqui, nesse local, estudar, ficar sozinho, ler, orar, nem todo mundo quer. As pessoas querem o resultado, as pessoas querem os benefícios que Deus pode agregar na vida dela, a saúde, a riqueza, as bênçãos, os milagres. Mas e o fato de passar intimidade com Ele? Sabe? Nem todos querem isso.
né? Então, outro ponto importante que eu aprendo com isso. Quanto maior o propósito, mais importante se torna selecionar quem caminha perto de você. Isso é muito forte. Quanto maior o nosso propósito, mais importante é selecionar quem caminha perto de nós. E Jesus era assim. Ele caminhava com a multidão seguia ele, mas ele tinha 12 discípulos, que eram aqueles que ficavam perto dele, e dentro desses 12 discípulos, tinham aqueles que reclinavam a cabeça no peito dele, e ele era mais chegado, sabe? Ou eu não lembro agora, eu não sou um mestre da Bíblia, eu não sou perfeito, eu não lembro agora se era Jesus que reclinava a cabeça no peito de João, ou se era João que inclinava a cabeça no peito de Jesus. Mas enfim, o que isso mostra? Que dentro ele tinha uma multidão, tinha 12, e ainda dos 12 tinha os mais íntimos, né? Então isso mostra para mim e para você, né, que selecionar quem são as pessoas, e existem níveis de intimidade, né? E eu peço até desculpas se eu falei algum erro aqui agora nessa questão de reclinar a cabeça, mas eu não sou nenhum teólogo, eu não sou nenhum professor, eu simplesmente, com toda a humildade e simplicidade, eu estou estudando a Bíblia e aplicando na minha vida. É isso que eu estou fazendo, sabe? E compartilhando com vocês a forma que eu posso aplicar isso na minha vida. É basicamente isso. Eu não sou perfeito, não sou um teólogo, não sou professor, não sou mestre, entende? Mas continuando, ali no versículo 4 de João 6, diz que a festa da Páscoa estava próxima. E a Páscoa da época é a principal festa do povo judeu. E a Páscoa representava a libertação do povo hebreu do Egito, certo? E João, ele cita ali no versículo 4 que a festa da Páscoa estava próxima. Por quê? Assim como Deus alimentou Israel no deserto, depois que o povo foi liberto do Egito, né? Depois que o povo hebreu foi liberto do Egito, Deus alimentou aquele povo no deserto. Então, o autor João destaca no versículo 4 que a festa da Páscoa estava próxima, porque logo em seguida, Jesus alimentaria uma multidão também, sabe? Isso tem, sabe? E Jesus também estava sendo apresentado como novo e verdadeiro pão da vida enviado por Deus. Que maravilha, que lindo isso, sabe? E aí o que eu aprendo? Que nada daqui contém na Bíblia, ele está fora de contexto, nenhum ponto, nenhuma vírgula que tem na Bíblia, você pode descartar. Às vezes o ponto, uma vírgula, uma frase, uma palavra, são aquilo que a gente tem que mais prestar atenção e tentar entender. E a internet hoje está aqui para isso. Às vezes você pega, por que a Páscoa, a festa principal dos judeus, foi citada ali no versículo 4, logo antes de Jesus ter alimentado uma multidão? Eu pesquisei isso, e aí descreveu isso, sabe? Por quê? Eu fui ali na internet, descrevi. Por quê? Que tal. E aí descreveu. Por quê? Porque Jesus era apresentado como o novo e verdadeiro pão enviado, né? E assim como Deus alimentou o povo no deserto, Jesus também alimentaria aquela multidão ali, né? E aí, continuando, no versículo 5, Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele, né? E aí, ele pergunta para Felipe, isso é bem importante destacar, tinham 12 discípulos, e Jesus pergunta para Felipe. E por que Jesus pergunta para Felipe? Eu fui pesquisar também.
Jesus pergunta para Felipe porque Felipe era da região próxima daquele lugar. Então, naturalmente, Felipe conhecia a realidade local. Jesus não perguntou porque não sabia. Ele perguntou para desenvolver Felipe, certo? E aí, nós podemos tirar uma lição de liderança, né? Grandes líderes como Jesus é o maior exemplo de líder que já existiu na face da terra, né? Isso ensina para mim que grandes líderes não dão as respostas, grandes líderes, eles fazem as perguntas. E Felipe, né, ali no versículo 7, ele responde, para cada pessoa que for comer um pouco de pão, a gente precisa de no mínimo 200 moedas de prata, né? Ou seja, Felipe ele faz as contas, Felipe calcula os custos, analisa as limitações, né? E aí o que nós podemos tirar de aprendizado disso? Quando olhamos apenas para os recursos, os problemas sempre serão maiores do que nós. Isso é muito forte, né? E aí, logo em seguida, no versículo 8 e no versículo 9, André, que é irmão de Pedro, ele fala, tá aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Né? Ele já falou, é pouca coisa para essa multidão de 5.000 homens. Né? E o que nós podemos aprender? Deus não começa pelo que falta, Deus começa pelo que já possui. Ou seja, o que eu tenho para começar? Eu tenho a minha habilidade de comunicação, eu tenho a minha facilidade de leitura, de interpretação, eu tenho uma luz, eu tenho um celular e eu tenho uma vontade. Eu posso começar com isso. Eu não preciso ter o melhor cenário, eu não preciso ter a melhor câmera, né? Eu não preciso ter o melhor microfone do mundo, eu não preciso ter uma sala de podcast para mim começar a gravar, eu não preciso ter a melhor cadeira, eu não preciso. Eu começo com o que eu tenho e depois a gente vai ajustando. E eu demorei muito para começar. Se for parar para pensar ainda, eu demorei muito. Tem uns 10 anos que eu tô pensando e me enrolando para começar a gravar esses vídeos aqui. Demorei uns 10 anos para começar. Mas continuando, né? E aí, Jesus faz o que os discípulos não conseguiam ver. Ou seja, os discípulos enxergavam o problema, certo? Então, quem enxerga apenas problema vive limitado. Quem enxerga a possibilidade encontra oportunidade, né? Então, ali no versículo 10, Jesus dá uma ordem aos discípulos. E é interessante porque não é Jesus que manda o povo sentar, mas Jesus dá uma ordem para os discípulos mandar o povo sentar. Ou seja, o que eu posso aprender com isso? Que eu não consigo fazer nada grande sozinho.